Olá, bom dia. Seja bem-vindo a esta aula de Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Calvário. Nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Na semana passada, nós encerramos os atributos chamados incomunicáveis. Hoje, nós damos início, então, aos atributos chamados comunicáveis de Deus. E quais são eles? Antes de tudo, vamos dar início com uma palavra de oração. Senhor Deus, nós nos achegamos diante do Senhor, nos achegamos diante do Deus eterno, Pai poderoso, orando a Ti, buscando a Ti, invocando o Teu nome, para que neste momento, em mais um momento de bem-aventurança e consolo e refrigério e edificação e abençoador, o Senhor nos ensine, que o Senhor nos confronte também, se for necessário, confrontar as nossas concepções erradas sobre Ti e também a maneira como temos vivido de forma errada a Tua vontade. Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós nos achegamos diante de Ti somente pelos méritos, pela pessoa, pela obra do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos achegamos a Ti, pedindo que o Senhor nos ensine mais uma vez sobre Ti mesmo. Nos mostre mais da Sua glória e faze com que essa glória brilhe diante dos nossos olhos e que, como a Tua palavra nos diz, nós sejamos transformados de glória em glória à medida que nós contemplamos a Tua glória na pessoa de Jesus Cristo, como nós temos registrado na Tua palavra. Então nós pedimos que o Teu Espírito ensinador nos ensine neste momento as coisas que devemos aprender sobre Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós iniciarmos o estudo propriamente, eu quero trazer um versículo bíblico que será mais um daqueles versículos chaves para o nosso entendimento desses atributos comunicáveis. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1. Um texto conhecido, mas que pode já nos dar um indicativo, um norte do que nós estamos estudando e para que também você fixe na sua mente essa ordenança do Senhor que diz muito respeito ao que nós estudaremos hoje. Efésios, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Estudando, então, sobre os atributos comunicáveis de Deus, nós temos esse versículo que pressupõe a ideia ou pressupõe o conceito de que algo em Deus pode ser imitado pelos seus filhos, que somos nós, seus filhos, em Jesus Cristo. Então, é justamente isso que os atributos comunicáveis propõem. Os atributos comunicáveis são aqueles que ele comunica às suas criaturas, diferente dos atributos incomunicáveis que já estudamos. Ainda que essa comunicação, ainda que a presença dessas perfeições divinas estejam no homem ou na criatura de maneira muito, muito pequena em relação a Deus, perto do que há em Deus, desses atributos ou dessas qualificações, em nós só há como que um grão de areia perto da perfeição que há nele. Além disso, esses atributos comunicáveis, eles enfatizam, então, a relação de Deus com as suas criaturas. Enquanto nos atributos incomunicáveis, que terminamos de ver na semana passada, nós vemos a essência transcendente de Deus ou a essência absoluta de Deus, agora nós temos nos atributos comunicáveis Deus de uma maneira mais relacional, Deus visto de uma maneira mais relacionada às suas criaturas. Anteriormente falávamos sobre os atributos incomunicáveis qualificarem os atributos comunicáveis. Você deve se lembrar que em determinado momento nós falávamos sobre a infinitude de Deus, por exemplo, e que o amor de Deus é um amor infinito. E que o amor de Deus é um atributo que nós veremos como comunicável, enquanto a infinitude é incomunicável. Então, os atributos incomunicáveis qualificam os atributos que nós veremos de agora em diante. Dentre os atributos comunicáveis, nós podemos trabalhar com uma tríplice divisão. A primeira divisão dos atributos comunicáveis se dá nos atributos chamados intelectuais.
Os atributos intelectuais, como nós podemos ver, por exemplo, são o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a veracidade de Deus ou a verdade de Deus e também a sua espiritualidade. A segunda divisão se dá nos atributos chamados morais, que dizem respeito à bondade, à santidade, à justiça de Deus, por exemplo. Mas nós também temos a terceira divisão dos atributos comunicáveis, que são os atributos chamados de soberania, que dizem respeito tanto à sua vontade soberana, quanto ao seu poder soberano, seu poder governador de todas as coisas. E hoje nós então entramos na primeira divisão, ou na subdivisão da divisão maior, que são os atributos comunicáveis. A primeira divisão desses atributos são os atributos intelectuais, ou comportam os atributos chamados intelectuais. Como nós vimos em outro momento, retomando algumas aulas anteriores, o fato de Deus ser perfeito diz respeito a todo o seu ser. Se diz respeito a todo o seu ser, com certeza essa perfeição diz respeito também à perfeição intelectual de Deus. O conhecimento e a sabedoria, o atributo do conhecimento e o atributo da sabedoria são duas perfeições que nós vemos nessas categorias. As outras também podem ser vistas, nós veremos mais à frente. Mas hoje nós veremos o atributo de conhecimento de Deus e o atributo da sabedoria de Deus, que estão intimamente relacionados. E são atributos da classe intelectuais, dos atributos comunicáveis de Deus. Então, primeiro deles, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é aquela perfeição divina pela qual ele, de maneira muito exclusiva e de maneira total, conhece a si mesmo e conhece todas as coisas fora dele mesmo. O conhecimento de Deus, então, diz respeito ao atributo pelo qual ele conhece de maneira exclusiva, inteira, completa, perfeita, ele mesmo e todas as demais coisas fora dele mesmo. Assim, nós estamos falando tanto dos objetos que Deus conhece, ou seja, Ele mesmo e as demais coisas, mas também do modo que Ele conhece essas coisas, que é como foi falado, de maneira exclusiva, ou total, ou perfeita. O que Ele conhece de maneira perfeita. Ele conhece a si mesmo de maneira perfeita e conhece todas as demais coisas de maneira perfeita, completa, absoluta e exclusiva. Quando nós falamos sobre os objetos do conhecimento de Deus, a si mesmo e as demais coisas, nós falamos sobre ele conhecer a si mesmo de uma maneira inigualável. Deus conhece a si mesmo, Deus tem como que consciência de si mesmo de uma maneira incomparável e somente ele possui. Ele é infinito, nós já vimos sobre a infinitude de Deus. Ele é infinito, como nós já vimos, e segue-se então que o seu conhecimento, ele também é infinito. Se ele é infinito em todo o seu ser, logo o seu conhecimento também é um conhecimento infinito sobre si mesmo. Além disso, o seu conhecimento diz respeito a eventos e objetos possíveis, não que necessariamente existam ou tenham existido ou venham a existir, mas que são possíveis. Deus conhece completamente todos os eventos e objetos possíveis, quer eles tenham existido e não existam mais, quer nunca tenham vindo à existência ou nunca virão. Deus conhece não só as coisas que existem de fato, mas conhece as possibilidades de existência. O que poderia ser feito, mas não foi feito. O que poderia ser feito, foi feito e não existe mais. Ou o que virá ainda a existir. Sejam eventos, sejam pessoas, sejam coisas, sejam qualquer outras coisas. Deus conhece todas as coisas possíveis. Mas Deus também conhece todas as coisas absolutamente que existem de fato. Seja o que de fato acontece ou existe, seja o que já aconteceu e existiu, seja o que acontecerá ou existirá, Deus conhece absolutamente cada detalhe de todas as coisas reais, não das coisas possíveis. As coisas possíveis já falamos, agora das coisas que existem de fato. Então Deus conhece a si mesmo, Deus conhece todas as coisas que são possíveis e também conhece as coisas que são de fato reais. Agora, quanto ao seu modo de conhecer, antes falávamos sobre o que Deus conhece, agora como ele conhece o que ele conhece.
Em primeiro lugar, Deus, na sua essência, Deus conhece e, portanto, esse conhecimento se dá em um ato só, simultâneo e indivisível. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não conhece uma coisa, depois conhece outra coisa e vai complementando o seu conhecimento, como nós, por exemplo, conhecemos as coisas. Nós conhecemos não todas as coisas simultaneamente. Se eu olhar determinado objeto, eu posso conhecer algumas coisas daquele objeto, mas não conheço tudo simultaneamente. É preciso que haja um tempo hábil ou que exista uma capacidade ou uma circunstância específica para que eu determine quais são os elementos de todos aqueles objetos e assim por diante. Com Deus não é assim. Ele conheceu todas as coisas fechadas, coisas completas e coisas de uma vez só. De maneira que você não consegue dividir. O que será que Deus pensou primeiro? Algumas pessoas tentam classificar. O que será que Deus pensou primeiro? Essa classificação não compete a Deus, ela não qualifica-se em Deus, justamente porque ele conheceu tudo de uma vez só, de maneira que nada pode ser dividido. Mas nós também temos, no modo de conhecer de Deus, que o seu conhecimento é intuitivo. O que significa isso? Que ninguém precisou informar a Deus para que ele conhecesse. Em si mesmo, intuitivamente, ele intuiu todas as coisas. Ele, por si mesmo, conheceu todas as coisas. Deus não precisou criar as coisas para saber como elas funcionam, para daí dizer que conhece todas as coisas. Deus não precisou ver o funcionamento de determinada coisa para agora sim eu entendi como essas coisas funcionam ou eu realmente conheço essas coisas. Não, isso é conosco. Deus conheceu todas as coisas intuitivamente. Ele não conhece, não precisa. Nós já falávamos sobre a independência de Deus, a autoexistência de Deus, que ele não precisa de nada fora dele para que mostre para ele que o conhecimento ou confira um conhecimento para ele. Então Deus não parte do desconhecido para o conhecido. Mas antes de eles criar todas as coisas ou de ter a ideia de criar todas as coisas, ele não conhecia determinada coisa. Não, ele conhecia. Até porque não temos nem como classificar a eternidade como um antes e um depois dentro da classificação de eternidade. Tempo, passado, presente e futuro é uma divisão do nosso tempo, que não cabe para Deus, como nós já vimos em outros momentos. Uma terceira coisa que nós vemos sobre o modo de Deus conhecer se estende ao tempo. Então, Deus conhece plenamente o que passou, o que está acontecendo hoje e de maneira perfeita e completa, absoluta, tudo o que acontecerá amanhã. Nós conhecemos algumas coisas do passado, não conhecemos tudo. Há muitas coisas que da nossa própria vida nós não nos lembramos. Nós ainda estamos conhecendo o presente e temos zero noção ou zero ideia ou zero conhecimento daquilo que ainda acontecerá. Mas Deus conhece de maneira completa o passado, conhece de maneira completa o que está acontecendo hoje e de maneira completa o que acontecerá amanhã, se houver um amanhã. Deus sabe de todas essas coisas, então o seu conhecimento se estende a todas as coisas. Alguns textos bíblicos nos ajudam a visualizar o atributo do conhecimento de Deus. Alguns deles nós podemos ver. Por exemplo, primeiro livro de Reis, no capítulo 8, no versículo 39, nós temos o seguinte: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Salmo de número 139, salmo que fala bastante do conhecimento absoluto de Deus. Do versículo 1 ao versículo 6 eu lerei, mas o Salmo 139 inteiro pode ser visto assim. Nós lemos o seguinte do versículo 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir.
O profeta Isaías escrevendo no capítulo 46, versículo 10: Desde o princípio, Deus é aquele que anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Tudo que Deus conhece, conheceu desde o início, desde o início dos tempos, desde a eternidade. O profeta agora, Ezequiel, capítulo 11, versículo 5 diz: Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço, diz o Senhor. João, no capítulo 21, no versículo 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Romanos 11:33, nós temos uma passagem maravilhosa que diz: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E por falar na sabedoria de Deus, que nós lemos em Romanos 11:33, nós podemos falar dela agora. Tudo que nós vimos até aqui foi sobre o conhecimento de Deus. Agora, então, ligado a ele, nós temos a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é um aspecto muito ligado ao conhecimento de Deus, e embora sejam coisas diferentes, eles estão estritamente ou estreitamente relacionados. Enquanto o conhecimento nos dá a informação ou nos confere a informação de alguma coisa, é saber algo sobre alguma coisa, isso é conhecimento, a sabedoria diz respeito à aplicação desses conhecimentos. Saber como uma máquina funciona, por exemplo, é diferente de usar esse conhecimento para, então, manusear essa máquina ou esse equipamento. De maneira muito simples. Um é a teoria e outro é a prática desse conhecimento. Não há prática correta sem o conhecimento correto. Mas só ter o conhecimento não faz com que necessariamente as coisas saiam do papel. Portanto, com relação a Deus, isso era uma ilustração, mas com relação a Deus, a sabedoria é a sua perfeição aplicando o seu conhecimento à obtenção, à conquista dos fins que glorificarão o seu nome de maneira absoluta. Preste atenção nessa definição. É a sua perfeição aplicando o seu conhecimento. A sabedoria de Deus é isso. E ela aplica esse conhecimento à obtenção, conquistando todos os fins que levarão à glória do seu nome. Deus, então, pela sua sabedoria, ele seleciona os melhores meios para os seus fins, ou para o fim que ele planejou. Se Deus quis glorificar o seu nome de uma maneira que nos parece algo ilógico, isso ele fez porque ele quis, selecionando os meios para aquele fim. Muitas vezes algumas pessoas podem pensar, e nós não devemos pensar assim, que Deus só está ligado com o que vai acontecer no final, com o fim. Contanto que o nome dele seja glorificado, ou no fim o nome de Deus será glorificado. Não importa o que aconteça aqui. Irmãos, de fato o nome de Deus será glorificado, a glória será toda de Deus. Mas Deus escalonou, ou Deus selecionou, Deus ajustou, arranjou todos os meios secundários para aquele fim principal que é a glória do seu nome. O objetivo final que a sabedoria de Deus tem em vista é a glória divina. E para isto, tornou todas as demais coisas e eventos dentro do tempo e do espaço subservientes a ele, a este fim,
Todas as coisas que acontecem servem ao fim principal, que é a glória do nome de Deus. Quem fez isso? A sabedoria de Deus. Os textos bíblicos nos quais nós podemos ver essa perfeição de Deus brilhar são muitos, e eu vou citar alguns. Salmo 19, versículo 1 ao versículo 7, diz assim, preste atenção: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer no seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que esse salmo nos estabelece é que Deus criou todas as coisas com uma sabedoria incomparável, uma sabedoria admirável, louvável, dada a forma como Ele organizou todas as coisas, dada a forma como Ele ajustou milimetricamente, microbiologicamente, microcosmicamente ou mesmo macrocosmicamente, se é que nós podemos dizer assim, de forma universal, nós podemos ver a sabedoria de Deus ajustada em todas as coisas, refletida em todas as coisas. E a própria lei do Senhor é aquela que dá sabedoria aos simples. Salmo de número 33, do versículo 10 ao versículo 11. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. A sabedoria de Deus faz com que os reis poderosos, os governantes poderosos de todos os povos, do passado, do presente e do futuro, fiquem embaraçados. Deus pode confundir uma nação inteira, um povo inteiro. Você deve se lembrar da Torre de Babel. Deus, com uma simples modificação na linguagem, na comunicação, conseguiu desmantelar os princípios de um povo inteiro, de maneira que aquilo mudou toda a história humana. Nós falamos outras línguas justamente por causa daquele evento. Aquele foi o momento na história onde Deus revelou a sua sabedoria em mostrar a forma de governar todas as coisas. Foi o meio que Deus usou para o seu fim. Nós também temos Romanos 8, 28, um texto maravilhoso e conhecido nosso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 6 ao 8, nós temos: entretanto, Paulo dizendo, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A sabedoria, segundo Deus, faria outra coisa dentro da história se os homens assim tivessem a sabedoria de Deus. Mas porque a sabedoria dos poderosos dessa terra é diferente, na verdade é nada, perto da sabedoria de Deus, nós temos Deus fazendo todas as coisas como Ele fez com relação a Jesus Cristo também. A sabedoria de Deus é a exposição feita na pregação da palavra de Deus. Essa é uma sabedoria insuperável. Os poderosos da terra, a sabedoria deste século, nós que já estamos num século bem avançado, que se achamos ou nos arrogamos de ser conhecedor de tantas coisas, explorador de tantos lugares, é nada perto da sabedoria de Deus.
Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10, o seguinte, que ele foi designado apóstolo ou ministro do Evangelho para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Essa é a sabedoria de Deus. Conhecimento e sabedoria. Sabedoria aplicando o conhecimento. Conhecimento fornecendo o cabedal para que Deus use e aplique esse conhecimento dentro da história. Uma vez que ele conheceu todas as coisas, inclusive as possibilidades, ele fez com que todas as coisas acontecessem segundo a sua vontade. Isso é sabedoria. Ele ajustou todas as coisas. E agora nós temos algumas aplicações. Primeiro, com relação ao conhecimento de Deus. Ele, irmãos, conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Isso nos fornece, antes de tudo, o consolo. Afinal de contas, sabemos que Deus vê tudo, nós já lemos isso, percebemos isso nos textos bíblicos, e Ele vê todas as coisas que acontecem, inclusive as que acontecem com o seu povo. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, os filhos de Deus, Deus conhece cada uma das coisas que acontecem com eles, ainda que eles não conheçam todos os detalhes e nem conheçam as coisas que ainda vão acontecer. Mas Deus conhece todas as coisas. Nós não temos a capacidade de conhecer todos os detalhes. Não temos nem essa obrigação. Não temos a obrigação de conhecer todas as coisas porque não temos nem essa capacidade. O que conforta o povo de Deus, o que nos conforta é saber que Deus vê todas as coisas e sabe de todas as coisas, mesmo quando nós passamos por tribulação, perseguição e adversidades. Mas como que o fato de Deus saber essas coisas pode nos conceder algum consolo? Nos concedem algum consolo justamente porque nós sabemos que Deus cuidará de nós e está cuidando de nós. Tudo o que está acontecendo está sobre os olhos atentos do nosso Senhor. Tudo o que acontece está debaixo do conhecimento de Deus, de modo que Ele nos trará o remédio quando nós estivermos passando por adversidades, porque Ele sabe que nós somos pó. Porque Ele sabe que somos frágeis. Isso nos fornece consolo porque Ele virá até nós, cuidar de nós com a sua misericórdia. Portanto, não há o que temer, não há nada que temer que esteja, porventura, descuidado de Deus ou fora do alcance do conhecimento de Deus. Não devemos temer porque nada está nada está em seu desconhecimento, porque nada escapa dos olhos conhecedores do guarda de toda a terra, daquele guarda que não dormita, como nós vemos no Salmo 121. Em outro momento, ou de outra forma, nós podemos ver que o conhecimento de Deus, de todas as coisas, nos leva ao temor. Sim, ao temor, pois tudo que nós cometemos ou que nós omitimos, Ele sabe. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer, Ele sabe. Ele não apenas vê nossas ações completas, praticadas, executadas, mas Ele também vê o nosso coração e vê as nossas intenções. Podemos não ver, nós mesmos podemos não ver devidamente as nossas motivações impelindo-nos ou embalando as nossas ações. Nós podemos não perceber estas coisas, mas Deus vê. Nós podemos não nos dar conta dessas coisas, ignorá-las, mas Deus vê tudo. Deus conhece como ninguém o coração dos filhos dos homens. Foi a primeira leitura que fizemos hoje. Assim, o que devemos fazer é sondar o nosso coração, sondar a nós mesmos, olhar para dentro de nós e ver cada intenção ou motivação de cada coisa que nós façamos ou deixemos de fazer. Isso para que nós nos certifiquemos de que nós não pecaremos contra Deus. Muitas coisas boas são feitas por motivações erradas. Por exemplo, você pode fazer uma boa ação pelo seu vizinho ou pelo irmão seu na fé,
mas você pode fazer isso para querer que ele veja quão bom você é, ou seja, para que você seja glorificado. Essa é uma motivação errada conectada a uma boa ação. Mas nós também podemos fazer uma coisa ruim, e com certeza motivado por coisas ruins. É por isso que nós devemos estar atentos, munidos, alertas com a palavra de Deus para sondar o nosso coração, para ver de que maneira nós temos caminhado e o que as nossas motivações ou para onde nós temos sido inclinados com as nossas motivações. Ainda que você vá fazer uma coisa boa. Lembre-se de Jesus criticando aqueles hipócritas que gostavam de orar em pé nas praças públicas. Para quê? Para ser visto pelos homens. Coisa boa é orar, com certeza, mas não para ser visto. Você deve orar ao Pai que te vê em secreto e recompensará você em secreto. É isso que Jesus diz. Então nós devemos sondar mesmo as nossas ações piedosas, as nossas ações correspondentes à palavra de Deus, à vontade de Deus, mesmo isso precisa estar atento aos nossos olhos, porque Deus vê, nós também devemos procurar notar, segundo a força que Deus nos dá, é claro. Sonde o meu coração. Essa é uma oração constante no livro dos Salmos. Ele sonda o meu coração. Ele examina a mim mesmo para ver se há algum caminho mau. Nós devemos ter esse tipo de atitude diante do Deus que conhece todas as coisas. Outra coisa que nós temos como aplicação é: conheça o teu Deus. Ignorância, irmãos, não é virtude. Ignorância não é algo louvável, embora a ignorância seja algo próprio de criaturas limitadas e pecadoras como nós somos. Nós fomos criados limitados. Antes da queda, o homem já era limitado, imperfeito. Ele ainda tinha coisas por desvendar e descobrir e conhecer. Além do mais, agora com o pecado, com a presença do pecado, nós temos então uma ignorância ainda maior, uma incapacidade, um travamento dessa limitação, como se deixasse essa limitação engessada de forma bruta, de forma que nós não conseguimos conhecer a Deus a menos que Ele se revele para nós, como não conheceríamos fora do contexto de pecado também. Mas a questão é que nós devemos buscar o conhecimento de Deus, porque ignorância não é virtude. Nós fomos criados, lembre-se disso, antes de todas as coisas, ou a coisa mais básica para a qual nós fomos criados era para refletir a imagem e semelhança de Deus. Portanto, refletir as suas perfeições. Portanto, refletir o conhecimento de Deus. Portanto, conhecer a Deus, para que reflitamos esse Deus, para que, conhecendo a Ele, estejamos mais bem preparados para refletir o nosso Deus. Você não pode crescer no conhecimento de uma dada coisa se você não se envolver de maneira ininterrupta e de maneira aprofundada sobre essa dada coisa. Você, por exemplo, faz uma universidade ou um curso em uma universidade. Você está vendo um universo de coisas acerca daquela matéria ou acerca daquele curso, acerca daquela área. Quando você faz uma especialização, por exemplo, você tem como que um afunilamento de conhecimento e você vai dedicar a uma área mais específica ainda daquele universo de coisas que você já conheceu. Quando você faz doutorado em alguma coisa, ou pós-doutorado, então você vai afunilar mais ainda para conhecer uma menor partícula daquele universo de conhecimento que você adquiriu na primeira formação que você teve. Mas perceba que o nosso conhecimento começa a ser focado e mais bem envolvido e aprofundado naquela matéria, embora se foque em uma coisa só. Nós devemos, o que eu estou querendo dizer com isso é que nós devemos buscar conhecer o todo de Deus, devemos conhecer as minúcias de Deus, devemos conhecer as suas perfeições, devemos conhecer a maneira como Ele se revelou a nós e devemos fazer isso ininterruptamente. Não há um dia onde nós, mesmo aqui na eternidade posterior com Ele, nós pararemos de conhecê-lo.
Nós precisamos de uma eternidade inteira para conhecer a Deus, porque Ele é eterno e porque Ele é infinito. O que você pode, ou qual é o tempo hábil para você conhecer uma coisa infinita? A eternidade. É por isso que nós passaremos a eternidade inteira conhecendo a Deus e não esgotaremos o conhecimento dele. Grande como é, infinito como é. Mas você não começa lá, você começa aqui. Depois você não terá mais os obstáculos, inclusive e principalmente o pecado. Você não terá mais os obstáculos em conhecer e desfrutar de Deus. Aqui nós temos esse obstáculo, mas devemos mesmo agora superar esses obstáculos na força do Espírito e pela palavra de Deus, conhecendo a Deus. Você acha que conhecer a Deus é algo sem valor prático? Você acha que conhecer a Deus é alguma coisa que você pode deixar de lado? Primeiro eu quero cuidar das coisas práticas da vida cristã. Não quero conhecimento teórico, isso não me leva a nada. Você acha isso mesmo? Jesus Cristo orando, está registrado em João 17, a seguinte passagem: e a vida eterna, irmãos, vida eterna, salvação eterna, vida com Deus. A vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você acha mesmo que conhecer a Deus não tem nada a ver com a sua vida de salvação? Você acha que a sua vida eterna não tem nada a ver com o conhecimento de Deus? Pois Jesus Cristo mostra que tem sim muito que ver, ou tem sim muita conexão. Conhecer a Deus e vida eterna, conhecer a Cristo que foi enviado e vida eterna. Por isso, conheça a Deus, busque conhecê-lo, busque conhecer Ele conforme Ele se revelou na palavra. E é na palavra que você deve se deter, não há como escapar. Na confiança e na ministração e na obra do Espírito, nós podemos conhecer o nosso Deus, conforme meditamos e nos debruçamos incansavelmente, aprofundando o nosso conhecimento sobre o Senhor. Quem Ele é e o que Ele quer de nós, o que Ele deseja para nós, o que Ele planejou, prometeu para nós, tudo aqui. Isso foi sobre o conhecimento de Deus. Mas nós temos aplicações correspondentes à sabedoria de Deus. E a primeira delas tem que ver com a sabedoria de Deus cuidando de todas as coisas. Irmãos, nós já vimos que não conhecemos todas as coisas, que não sabemos os detalhes nem do passado, nem do presente, e muito menos do futuro. Mas Deus, em sua sabedoria, conhece e cuida, não só conhece, como cuida, ajusta, organiza todas as coisas. Mesmo que você e eu não entendamos o porquê, o motivo de as coisas acontecerem conosco, nós sabemos que é Ele quem faz todas as coisas convergirem para o nosso bem. Ainda que não saibamos o porquê, nós sabemos que Ele está trabalhando, e porque Ele está trabalhando faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para a sua glória. Nós não sabemos se nós estaremos vivos até o findar deste dia. Nós não sabemos se nós teremos um emprego amanhã. Nós não sabemos se nós teremos a companhia dos nossos familiares amanhã. Nós não sabemos se teremos saúde completa amanhã. Nós não sabemos se nós voltaremos às atividades normais, do antigo normal, em tempos de pandemia. Nós não sabemos quando isso acontecerá e mesmo se acontecerá. Nós não sabemos se nós viajaremos no final do ano, em férias, com a família, para ver os familiares. Não sabemos. Nós não sabemos de um monte de coisa, irmãos. Nós não temos o conhecimento e não conseguimos aplicar esse conhecimento de forma certa que aquilo acontecerá de fato, embora seja nossa obrigação ser sábios. Nós sabemos, acima de tudo, que todas as coisas são feitas conforme a vontade de Deus, conforme a sabedoria de Deus, de maneira, repito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certo puritano falou certa vez, em um dos seus escritos, provavelmente, que ele não sabia por quais caminhos Deus o guiava, mas uma coisa ele sabia: quem era o seu guia. Irmãos, nós não sabemos.
Se nós fôssemos aplicar a nossa pretensa e arrogante sabedoria, aquela sabedoria que é nada perto da sabedoria de Deus, para guiar a nossa vida, se nós fôssemos aplicar essa sabedoria, irmãos, nós falharíamos miseravelmente. Seja num ponto ou no outro, seja no desconsiderar alguma coisa ou outra, ou nós erraríamos feio na nossa forma de aplicar o nosso conhecimento, que também é falho. O conhecimento também é falho, o nosso conhecimento. Mas Deus, que tem conhecimento de tudo e quis fazer as coisas como quis, isso é chamado de sabedoria. Nós estamos então consolados, confortados, porque de uma coisa nós sabemos, não sei por que isso me acontece, mas sei que Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. Nós cantamos um hino que chama As Tuas Mãos Dirigem Meu Destino, e acasos para mim não haverá. E é essa sabedoria de Deus que guia a nossa vida. Uma segunda aplicação correspondente à sabedoria de Deus, nós temos que, isso você deve se lembrar, principalmente por causa do livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento de Deus é o princípio da sabedoria, ou o conhecimento de Deus tem que ver com o temor de Deus. A sabedoria que é exigida de nós tem muita conexão ou verte do temor a Deus. Se você teme a Deus, você é sábio. Por quê? Temer a Deus é fazer tudo conforme a sua vontade, é cumprir os seus mandamentos. Lembre-se do escritor aos Provérbios, logo ao livro de Eclesiastes, primeiramente. E no livro de Provérbios, não aos Provérbios, mas o livro de Provérbios, nós temos o princípio da sabedoria, é temer a Deus ou cumprir a sua vontade. Você também deve se lembrar, Tiago escrevendo, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá de maneira generosa ou de maneira liberal. Ele libera essa sabedoria, ele dá prontamente essa sabedoria para nós. Mas não se esqueça de que pedir a sabedoria de Deus deve estar aliado a temer a Deus. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, peça também a Deus a sabedoria para que você seja sábio, para que você aplique o conhecimento que você tiver da palavra de Deus na palavra de Deus, na sua vida diária. Sábio é aquele que aplica o conhecimento. E para ser sábio, você não precisa ser um erudito. Não poucas vezes já ouvi gente falar que conheceu pessoas sábias que não tinham sequer estudo formal, mas que eram sábias e sabiam aplicar o conhecimento aos pormenores da vida, às circunstâncias e contextos específicos da nossa vida. Muitos eruditos não conseguem fazer estas coisas. O porquê? Deus é quem dá esta sabedoria. E nós devemos buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, que vem de Deus. É isso que nós devemos fazer. Como nós fazemos isso? Temendo a Deus, que é cumprir a vontade de Deus, buscar agradar o Senhor, temer desagradá-lo e também orando, pedindo sabedoria que vem do alto. Já falamos sobre o conhecimento. Busque o conhecimento para que você tenha o que aplicar no momento correto e no momento que for exigido de você. Este foi o estudo dos dois primeiros atributos comunicáveis de Deus que estão dentro da classificação atributos intelectuais de Deus. Eu espero que Deus abençoe você, reflita nessas coisas, pense nessas coisas, estude essas coisas e busque conhecer a Deus, que conhece todas as coisas. Reflita ao teu Deus, reflita a Ele, porque você é a imagem e semelhança dEle. Busque a sabedoria que vem do alto, tema ao Senhor e lembre-se de que Ele vê todas as coisas e faz todas as coisas conforme a sua vontade, para o nosso bem e para a sua glória. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos imensamente pelo que foi feito aqui, neste momento. Obrigado, Pai, porque pela Tua palavra nós temos o entendimento,
pela ação do Teu Espírito, de que o Senhor de fato conhece tudo, conhece nosso coração de uma maneira que nós não vemos. O Senhor conhece aqueles lugares do nosso coração que estão escondidos para que o Senhor não veja, mas isso é tolice, o Senhor vê todas as coisas. Aqueles lugares do nosso coração que nem nós mesmos nos apercebemos deles. Pai, nós sabemos que Tu conheces tudo, todas as coisas em nós, fora de nós e de Ti mesmo. Obrigado pela exposição dessa verdade na Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós podemos recorrer a Ti pedindo que o Senhor examine o nosso coração, sonde a nossa vida, já que o Senhor conhece tudo e sabe de tudo em nós. Pai, ajude-nos a viver consolados, contentes com isso, em saber que o Senhor faz todas as coisas para a Tua glória e para o nosso bem. E que todas as coisas que são feitas pelo Senhor são feitas para a Tua glória. Pai, que isso nos console, nos conforte e que nos faça contentes em tudo que o Senhor faz, para que não murmuremos diante do Senhor, para que não blasfememos, para que não façamos das coisas que acontecem ou vejamos as coisas que acontecem como coisas do acaso, coisas que não estão debaixo do Teu controle. Não, Pai, ajude-nos, socorre-nos nas nossas dificuldades, ajude-nos a depender do Senhor, dê-nos sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Ajude-nos a temer somente ao Senhor e ajude-nos a nos lembrar que o Senhor vê tudo em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe. Lembre-se, hoje, dia do Senhor, guarde este dia conforme a vontade de Deus, conforme Ele revelou na palavra de Deus. Nós temos prescrições para guardar este dia conforme o querer dEle. Faça isso. Lembre-se deste dia para o guardar, ordenou o Senhor. Por isso, que Deus te abençoe. E até a próxima aula no domingo que vem, se assim Deus quiser.